Sejam todos bem-vindos a um podcast Conexão Jurídica. Hoje, dando início ao mês de agosto, mês em que se comemora o Dia do Advogado, dia 11, buscamos aqui fazer um bate-papo, um resgate na história da OAB, programa dividido em 2 episódios, onde hoje conto com a presença do Dr. Paulo Sgarbossa, do Dr. Sérgio Menegas, do Dr. Dante Del Castelli Neto, e que conduziram a sua forma, na época, a subseção de Lagoa Vermelha. São responsáveis também pelo legado de trabalho, de ética e coragem e liderança aos advogados de Lagoa Vermelha. Boa tarde, doutor Sérgio, doutor Dante, doutor Paulo. Boa tarde. Doutor Paulo Sgarbossa, que começou responsável pela gestão da OAB Subseção de Lagoa Vermelha nos anos de 1998 a 2004. Dr. Sérgio Menegas, na gestão de 1991 a 1997. E o Dr. Dante, na gestão de 2019 a 2024. Eu inicio esse bate-papo, esses questionamentos, pela ordem cronológica. Dr. Sérgio, qual era o contexto da advocacia de Lagoa Vermelha quando o senhor assumiu a presidência? E nesse contexto, as principais medidas e prioridades da gestão. Boa tarde aos colegas, ao nosso presidente, a gente sempre diz aos nossos sempre presidentes, né, Dr. Paulo, Dr. Dante, né, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, depois de muito tempo, para lembrar, né, daquilo que ocorreu já há alguns anos atrás, né? Então, como a gente fez agora dia 20, 41 anos de formado, 41 anos de advocacia, a nossa época, presidente, e o Dr. Paulo está aqui também sabe, a nossa época era bem diferente que é hoje. Nós tínhamos a subsecção, era uma sala no fórum local, né? A única forma de se propiciar alguma coisa para os advogados era palestras, fornecia na época, imagine, né, o Xerox, que era muito utilizado. Então, com aquele valor do Xerox, nós tínhamos que manter a estrutura da sala da subsecção, né, que tínhamos uma secretária que ficava lá todo dia, né. O que mais se dava em relação, porque o número de advogados também era bem menor, né? Hoje, não me lembro bem, mas era em torno de uma média de 50 advogados, olha lá. Bem diferente da realidade de hoje. Bem diferente da realidade de hoje. Então, os problemas, assim, com a classe eram muito poucos, né? E na época, tinha uma camada bem mais experiente, né? Nós éramos os novos, praticamente, daquela fase de 91, que se formou em 84, pois eram praticamente 10 anos, menos de 10 anos até, quando eu assumi a subsecção. Então, ao assumir a subsecção, eu tive, se não me engano, 2 mandados de 2 anos e um de 3, né? A gente procurava ter o contato direto com os magistrados, né? Para tentar solucionar pequenos problemas que ocorriam, né? E o que vamos dizer, me faz falta hoje, não sei se é só comigo, nós tínhamos uma grande aproximação com os juízes. Nós tínhamos um contato mais direto com o juiz. Nesse período, claro, tudo é questão de tempo, de época, né? O número de processos era menor, o número de funcionários do fórum era menor, enfim, não tínhamos tecnologia nenhuma, né? Eu sempre digo que eu passei por todas as fases da advocacia. Eu peguei a máquina Olivetti 88, a máquina Remington, depois fui por um Itautec, né? E depois fui para o fax, né? Depois que começou, e hoje nós estamos numa época bem diferente, né? Bem diferente, né? Hoje é uma época tudo, né? Digital. Então, nessa época, tivemos grande dificuldade, principalmente na organização estrutural, né? Hoje se tem uma estrutura muito grande e com isso dificultava bastante, né?
E nesse período, o que se realizou mesmo foi a criação da terceira vara, que nós não tínhamos, que também era tudo aqui no centro, onde a atual Secretaria da Saúde. E nós tínhamos, foi no final ali, a terceira vara. Antes disso foi o juizado especial. E um trabalho que foi um trabalho bem árduo foi de trazer um posto da junta, que era a atual Junta de Conciliação e Julgamento, da vara atual do trabalho. Então nós tivemos que, antes as audiências ocorriam na Câmara de Vereadores, teve outros lugares que ocorreram as audiências, no próprio fórum também ocorriam audiências, e aí se reformou onde está ali a Secretaria da Educação hoje. Era um prédio pequeno, se reformou com muita dificuldade, e com a ajuda, então, de um juiz na época que era muito, muito bom, um juiz que abraçava as causas, acessível, e abraçava as causas da OAB, que era o doutor Adroaldo, e começamos esse processo até que veio, então, a se implantar o posto, que facilitou um monte para os advogados, porque a Justiça do Trabalho tinha um grande número de processos daqui, de Vacaria, se passou a evitar as viagens à Vacaria, e que, às vezes, tinha uma audiência às 1h da tarde, saía às 8h da noite. Então, isso trazia enorme transtornos aos advogados. A Justiça do Trabalho, na época, era vinculada à Vacaria. A Vacaria sempre foi a junta... Era a Junta de Conciliação e Julgamento. A Vara do Trabalho depois se transformou em vara, né? Ela sempre vinculada à Vacaria. E a Lagoa Vermelha, a nossa região aqui, tinha um número muito grande de processos trabalhistas. Então, todos os advogados daqui se deslocavam, tanto para a propor ação, como para fazer a contestação, a audiência, tudo. Posteriormente, era a juíza, o juiz, se deslocavam até Lagoa Vermelha e tinha um funcionário efetivo aqui. Então, não tinha mais necessidade nenhuma de se deslocar. Claro, ainda sempre, obviamente, com processo físico, né? Sim. E recordando aqui, que tem que fazer também uma homenagem a ele, o funcionário da terceira vara, que já há algum tempo se aposentou, Argil, era funcionário da Junta de Conciliação da Secretaria, e era um dos que mais comandava a Secretaria da Vara do Trabalho de Vacaria. E ele também nos ajudou muito. Ele, só para vocês verem, na época nós não tínhamos... o andamento do processo era feito por uma ficha, e ele que implantou essa ficha de cada processo. Então, quando o processo era dado encargo, ele anotava lá, encargo. Quando o processo ia para o juiz, concluso. Quando o processo ia para a parte, tudo manuscrito. Tudo manuscrito. Hoje, na verdade, pegaria tudo via sistema, né? Isso. Então, ele foi uma pessoa que nos deu uma mão muito grande na época para que o posto fosse implantado. Tivemos alguma resistência, né? Os colegas não se lembram, ou talvez o doutor Paulo, alguma resistência do pessoal empresarial, que vai trazer o posto da Vara do Trabalho aqui para Lagoa Vermelha, vai aumentar as reclamatórias, vai aumentar o número de demandas e tal. Tivemos alguma resistência, né? Mas depois a situação foi se colocando no lugar, os próprios empresários, os próprios comerciantes, empresários, enfim, os empregadores, passaram a assimilar isso aí, ver que era melhor que tivesse o posto aqui em Lagoa Vermelha, e aí foi Depois o doutor Vitor Hugo, né, mais adiante com o doutor Paulo, né, com um trabalho também, trouxeram a Vara do Trabalho para Lagoa Vermelha. Então se consolidou e hoje tem prédio próprio, tem tudo uma questão. Isso foi tudo também questões que foram, com o tempo, foram aprimorando. Exatamente. Doutor Paulo, seguindo a gestão 98 até 2004. Nessa mesma linha, talvez na época por ser próxima, mas enfim, quando assumiu a presidência da subsecção, qual o contexto e as medidas ou prioridades da gestão? Bom, então também saúdo a todos aos colegas, então, presidentes aqui na mesa. Parabenizo aí pelo trabalho do doutor Aldemar aí à frente agora da OAB, fazendo esse projeto e fazendo esse resgate. Sinceramente, não me via fazendo resgate, mas isso já é um sinal que a idade vai tendo alcançar o doutor Sérgio, eu não consigo. Já vou passando também dos 30 e poucos anos de advocacia.
Mas, então, parabenizo, e é um prazer estar aqui para fazer esse pequeno resgate aí. Com relação propriamente à pergunta, doutor Aldemar, e ouvintes, que eu posso destacar aqui, como disse o doutor Sérgio, e eu tenho essa mesma compreensão. Existe sempre o contexto do momento, né? Então, à medida que vai passando, então, começou mais advogados, escritos, a própria seccional começou a ter uma outra forma de ver, de disponibilizar dinheiro, de chegar. Então, é muito difícil você fazer comparações. Eu acho que não se presta, porque você tem que olhar o contexto, né, em que cada um está. Eu vejo assim que ao longo do tempo a seccional mudou os critérios da época que era o doutor Sérgio, depois na nossa. Atualmente houve várias mudanças nessa caminhada. E isso, obviamente, que acaba gerando impactos, né? Aquilo que o doutor Sérgio, em matéria de fonte, destacou, que era a questão do xerox, sempre foi o que acontecia. Você tinha que tirar xerox dos processos para mandar para os advogados de fora, e daí mandava por fax. Então, isso era que gerava uma boa renda, A por incrível que receita pareça. passa a subseção. Ela complementava. Na época, hoje acredito que os funcionários, por exemplo, é tudo centralizado, né? Na época era tudo conosco aqui, não tinha essa centralização. Então dependia muito disso. Bom, essa com relação às receitas. Com relação e algum evento que a gente fazia. Assim, o que a gente implementou assim? Nós implementamos uma livraria que tinha ali no prédio ali, então a gente conseguia, porque havia uma dificuldade, então a gente fez uma parceria ali com não me lembro o nome do cara lá de Passo Fundo, uma livraria, e tinha os livros ali, e a OAB revendia os livros. Isso foi uma coisa. Outra, daí também teve a faculdade, acho que o doutor Sérgio não falou, mas me permita, doutor Sérgio, o doutor Sérgio também contribuiu muito com a vinda da faculdade, que daí então nós tinha os alunos. Então você fazia um evento com palestras e assim, essa atividade acadêmica, daí você tinha uma participação maior, que já no seu tempo não tinha essa realidade, né, doutor Sérgio? Sim. Então, veja que são contextos desse momento. Então, a gente fez seminários, fazia palestras com advogados, convidava pessoas de fora para vir, e aqui mesmo também, fazia essas palestras. E a gente implementou uma atividade que era tipo um jornalzinho. Então, a gente fazia mensalmente, fazia um comunicado, assim, fazia um repasse da legislação, lei nova que saía. Acho que a gente tinha assinatura do Diário Oficial da União, se eu não me engano. Então, fazia um resumo e enviava para os colegas, questões de atualização do colégio de presidente, quando saía as reuniões, questões da OAB, o que era deliberado nas reuniões com o juiz, com problemas que havia. Então, sempre circulava aquela informação. Fazia, ou até uma jurisprudência, que era um pouquinho mais difícil, né? Você tinha que encomendar o livro ali, que tinha aquele do TJ, do Tribunal de Alçada, e o de Justiça, né? Então a gente fazia tipo uma resenha, vamos dizer assim. Também fazia isso. Fazia os encontros, aquela parte esportiva. E teve um período ali que a gente teve também, assim, quando havia advogados ou sedizente advogado que tinha muito de caçar cliente. Então vinham, se acampavam aí, depois como acampavam e depois sumiam. Então, fazer uma captação de clientes. Era o que era acho que era do FGTE, não me lembro o que era uma ação, assim, essa ação de moda, sabe? Uhum. E aí, então eu lembro que teve umas vezes que a gente teve que intervir para fazer limitar, respeitar o código de ética, né? Isso também. E teve um episódio ali, um dos problemas que houve foi os cartórios estavam com 3 funcionários e pelo quadro eram 9. Então a gente fez movimento, foi lá no tribunal
e eles não davam corda, não atendiam nós, e ficamos vários anos, não sei se já vinha do tempo do doutor Sérgio, mas ficou um tempão só com o juiz, acho que era a doutora Rosane, não era? Doutora Rosane, É, O sentido de buscar o preenchimento das vagas. mas só tinha e tinha 3 varas, e ela estava sozinha e sem funcionário. E aí teve uma ocasião, a gente fechou ali na frente do fórum, e aí fizemos um protesto ali. Uhum. Porque nós tínhamos ido a Porto Alegre e não tinham nos atendido. E aquele problema, e não andava nada. E aí foi feito um protesto lá, foi feito o discurso ali, colocados os microfones ali na frente do fórum. E aí depois nós fomos a Porto Alegre de novo. Aí lá com o presidente meio que se empurramos lá na reunião, não foi nada amistosa, porque ficaram sentidos, vamos dizer assim, de ter sido feito esse protesto. Mas foi um exercício democrático, não foi nada, né? Foi a alternativa viável ali ao reclame que havia. Foi o que foi deliberado para fazer e todo mundo estava sentindo o problema. Né? Sim. Então foi feito isso. E um outro episódio que teve, não sei se você, se forem ali na Secretaria da Saúde ali, não sei se tem ainda, eram 2 portas que tinha. Daí tinha uma porta que ela tinha tipo um guichê, daí tinha outra porta que fechava. Aí teve um período lá que a juíza determinou que era para atender todo mundo no corredor, não podia entrar no cartório. Aí daí fomos lá em Porto Alegre, fizemos reunião aqui, lá, nada. Aí fizemos um mandado de segurança contra a juíza. Aí nós conseguimos eliminar que o desembargador era aquele de direito agrário. O Wellington. É o Wellington, né? Wellington Pacheco. O Hélio Pacheco, isso. Aí conseguimos eliminar. Aí voltaram a atender dentro dos cartórios. Então teve isso. Assim, obviamente que existe, durante a atividade, teve ida lá em Porto Alegre para ver a questão similar ali que o doutor Sérgio narrou, a gente queria ver se conseguia um posto da Justiça Federal. Uhum. Então a gente também esteve lá no TRF, fomos bem atendidos para implementar. Mas com essa questão da evolução da informática também acabou tendo uma outra... As necessidades mudaram, né? Porque começou a ter outras alternativas. Daí, então esse ponto acabou não avançando, mas tinha sido bem... Era objeto de pleito Era objeto, até o próprio Argeu também, que sempre... A homenagem que o doutor Sérgio fez aí é muito justa. Ele sempre nos ajudava no sentido seguinte, de municiar, quando nós íamos nas reuniões para fazer essa avaliação de necessidade, demanda, espécie de ação, volume de processo, tempo de conclusão, sempre a gente fazia embasado com os dados que ele... a gente trabalhava junto, ele era muito atencioso e disponível e prestativo, né? Solícito. Então, a gente conseguia, assim, você chegava com maiores argumentos estatísticos, porque nessas reuniões de cunho administrativo, esse é o peso que mais é considerado na balança, não é só essa parte política, você tem que ter um argumento técnico, senão a tua fala fica esvaziada. Então, tanto lá na Federal quanto essas outras vezes aí, sempre foi proveitoso nesse sentido. E outras coisas, assim, mas só para fazer um pequeno resumo aí no contexto da sua pergunta inicial. Então, tranquilo, obrigado, doutor. Doutor Dante, gestão de 2019 e 2024. Já distante de 2004, a gestão do doutor Paulo, já muda o cenário, mas o contexto da advocacia nesse período, as prioridades e medidas adotadas. Contexto totalmente diferente em alguns aspectos. Outros continuam os mesmos e eu acho que vai continuar por muito mais tempo. Principalmente falando de luta por melhorias junto ao judiciário. Acho que isso vamos permear por um bom tempo aí lutando por isso. Mas era um contexto totalmente diferente. Eu já venho numa outra situação, onde um período de mudança enorme para a advocacia, com a entrada de advogados
com muito mais força dentro dos quadros da OAB, que vieram dessas inúmeras faculdades que temos Hoje. junto ao nosso país. Porém, peguei no início da nossa gestão uma OAB muito bem consolidada, porque foi muito bem pavimentada por esses ex-presidentes que aqui estão e todos os demais que conduziram a nossa subseção de Lagoa Vermelha, né? E essas duas gestões eu faria em 2 pontos qual que era a nossa vontade, a nossa iniciativa, porque a gente, quando assume alguma coisa, a gente vem com aquele sangue nos olhos, a gente vem com uma vontade de mudança, às vezes sem conhecer o que está ali dentro, a realidade da situação, mas e as nossas gestões aí, elas tiveram umas certas curiosidades que aconteceram, que nos travaram muito, mas inicialmente a primeira coisa que a gente pensava era fazer com que a nossa sede, que já estava construída, estava lá, fosse funcional, que ela efetivamente desse aos advogados a abertura de toda a estrutura dela para que pudéssemos utilizar ela a plena. Afinal de contas, lá temos auditório, temos salas para o advogado, temos escritório digital, temos salas de reuniões, tem salão de festa, mas não estava sendo ocupada, com exceção do salão de festa, né? Que era utilizado porque não demandaria de ninguém ficar lá cuidando no momento da utilização. Então, com isso, a gente foi inicialmente a seccional solicitar recursos para poder equipar a sede, enfim, desde o balcão lá da frente até os computadores que lá existiam, né? Porque de equipamento que ela tinha eram o mobiliário, as cadeiras, e não o balcão inicial, as cadeiras, mesas, né? Que tinha ali, que já vinham desde a sua inauguração. E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma virada de chave com relação à própria OAB, né, instituição, porque nós tínhamos 2 secretárias à época que elas trabalhavam em salas da OAB, que eram, depois que foi construída essa sede da OAB, hoje em frente ao Fórum à Justiça do Trabalho, a sala do Vila Vicência, ela foi feita uma permuta ali, foi feita a venda para poder construir. Então, nós não tínhamos uma sede, a não ser essa construída, não tinha uma sede funcionando, então as secretárias trabalhavam uma na vara do trabalho e uma na sala junto ao fórum, né? E se utilizava basicamente que a sede da OAB, todos os arquivos e tudo mais, ficavam junto à sala da Justiça do Trabalho. Com o movimento da Justiça do Trabalho e com o prédio novo da Justiça do Trabalho, ficou tudo na frente da nossa sede. Por isso, a intenção essa de abrir. Abrimos, então, a nossa sede. Com isso, obviamente, vieram custos, e aí uma realidade que nós ainda não enfrentava, e mantinha, então, a questão do Xerox. Ainda se existia o Xerox, mas já num volume bem mais baixo. Afinal de contas, a nossa sede era lá, não tinha mais, como antigamente, que tinha... eram poucas máquinas de Xerox, e hoje em dia qualquer impressora faz um volume enorme, né, de impressões e cópias e tudo mais. Então, até gestões anteriores tinham convênios com a prefeitura não tinha o próprio maquinário de impressão lá, então faziam cópias junto à OAB, então tinham convênios aí com outros setores, e nós passamos a enfrentar uma nova realidade de uma sede nova, com custos maiores e receitas diminuindo, né? Seja através do Xerox, seja através da própria subseção. Fizemos uns ajustes lá, né? E conseguimos, então, remanejar essas secretárias para a nossa sede,
A nossa ideia inicial era fazer funcionar ela das 8 da manhã às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia, uma vez que o fórum passava a não fechar ao meio-dia, então, para, inclusive, dar atenção àqueles colegas que vinham de fora fazer as suas diligências, utilizar da estrutura do judiciário, e nesse intervalo ali no meio-dia poderiam aproveitar e ir na sede, afinal de contas também não é só dos advogados de Lagoa Vermelha, e sim de qualquer advogado do país. No entanto, não conseguimos, porque houve um movimento, a gente colocou em assembleia, houve um movimento que queriam que uma das secretárias continuasse junto à sala do Fórum de Lagoa Vermelha. Então, essa secretária continuou lá, a gente não conseguiu abrir em todo esse período. Tivemos algumas situações que elas não puderam trabalhar por um período em razão de gravidez e das suas licenças maternidade que tiveram. Então, aquela sala do fórum foi ficando pouco utilizável, porém nunca fechada, sempre lá aberta a todos, com a estrutura que sempre teve, com computadores, né? Tanto ela quanto a sala da Justiça do Trabalho, e a nossa sede ali à frente, que a poucos passos se consegue ir ao Fórum da Justiça do Trabalho. Então, essa eu acho que foi a primeira atitude aí da nossa gestão ali, e conseguimos, então, fazer esse funcionamento de forma plena, que foi um desafio para nós, né? Afinal de contas, estava há quase 8 anos a sede fechada lá, sem utilização. Na segunda gestão, já era um momento diferente, onde a gente tentava, ao contrário do que o Dr. Sérgio colocou, que a época dele tinha uma proximidade com os magistrados, nós já tentávamos buscar uma aproximação com os magistrados, porque seja a advocacia ou o judiciário, nessa mudança que teve, começou a haver afastamentos. Um distanciamento. Um distanciamento. E aí, essa aproximação, ela, diferente de anos atrás, aonde se falava pessoalmente e debatiam situações do dia a dia com o magistrado e se resolvia, aqui se criou, então, há muito tempo, na verdade, se criou a comissão mista, né? E aí se trabalha todos aqueles que estão envolvidos com o judiciário. Então, a gente tentou trazer de novo as reuniões da comissão mista, que não haviam mais, e com essas reuniões a gente tentou buscar algumas melhorias. E aí, uma delas também, e aí entra no período do Paulo, como eu disse, são situações que se mantêm, a gente tentava buscar o não esvaziamento das varas, sejam por servidores, sejam por magistrados, né? Porque a nossa subseção, ela sempre foi carente de servidores, a nossa subseção não, a nossa comarca sempre foi carente de servidores e de magistrados. A gente sempre está buscando, nunca tivemos um pleno funcionamento vamos lá, 10 anos aí, a fio, acho que nunca teve, a não ser quando era vara única, né? Em relação às 3 varas completas. Isso, completas, então então essa era uma das buscas que a gente tentou, conseguiu fazer essas reuniões de comissão mista aí, e acredito que ela se mantém, pelo que a gente vê os relatos da nova diretoria, e felizmente ou infelizmente, esse é o caminho hoje em dia de conversa com o judiciário. Então a gente está nesse ponto, mas a gente fica um pouco feliz aqui, porque se tem de novo essa aproximação e muitas situações do dia a dia a gente resolve desse formato. Então, basicamente, essas 2 gestões que estive passaram por isso, né? Seriam essas as demandas. Isso. Doutor Paulo, referenciou a situação no mandado de segurança, enfim, nos atendimentos. Dentre os desafios, qual é o maior desafio ou de estrutura institucional, talvez, que enfrentou durante sua gestão? Olha, só fazer um acréscimo, não querendo, assim,
interferir na resposta do doutor Dani, mas acho que aquele Sem trabalho que problema. vocês fizeram ali para que queriam fechar a vara do trabalho de novo, que Sim, ameaçaram, sim, foi uma coisa sim. muito boa, né? É uma repetição de uma novela que já aconteceu, mas foi um enfrentamento que me parece, assim, em termos institucional, muito relevante, assim, né, doutor Dani? Bom, olha, o que eu identifico com relação à pergunta, doutor Aldemar, que eu acho que isso é que ele passa, ele é atemporal, né? Que, então, se constitui nesse enfrentamento dos problemas da estrutura do judiciário, que, na verdade, não seria da nossa alçada, mas é uma preocupação que a gente tem para conseguir entregar para as pessoas. Que vai interferir no nosso serviço, né? Ele interfere, mas interfere mais na cidadania, né? Então, que você precisa fazer essas gestões, assim, embora a gente tenha ficado gravitando, a resposta meio que foi comum, nossa, assim, no sentido da preocupação com o judiciário, mas é uma realidade, não adianta. Aquilo que o doutor Sérgio respondeu quando instalou o posto do trabalho, digamos, um pensamento um pouco de maior resistência, que houve alguns comentários, mas nós estamos aqui, né, essa construção, ela tem uma construção de defesa dos direitos que passa por muitas outras coisas que, às vezes, num raciocínio imediatista, você não consegue ver os benefícios do A que está dimensão. sendo trazido, né? Então, acho que, e daí só, como o próprio doutor Sérgio disse, o tempo provou o acerto da decisão, né? Então essa preocupação, o desafio, nós temos uma estrutura condizente que consiga responder aos anseios das pessoas, né? Eu acho que um grande desafio lá, que existia na nossa época, e que agora me parece que ele se acentuou, né? E que a gente já defendia, é, é essa questão da defesa do conteúdo das decisões, para não permitir que o judiciário perca a credibilidade. Perdendo a credibilidade, isso gera uma insegurança que não é bom para ninguém. Então, eu acho que isso, em termos institucionais, é uma grande missão que nós temos. Agora, esses dias eu vi o doutor Lamac fazendo uma defesa, né, que eu concordo com ele, até numa reunião a gente teve o mesmo diálogo, que é preocupante do jeito que está. Né? Então, essa questão institucional de nós voltar dentro, de ter o direito como norma, como critério de julgamento, e não só a vontade, que a interpretação da norma não é um exercício de vontade, né? Porque senão tumultua todo aquilo que você estudou e aquilo que você orienta os teus clientes. Então, esse eu acho que é um ponto. O segundo ponto é nós não se deixar levar, que assim, eu falo a advocacia, porque a atividade, o exercício da advocacia continua sendo e será um momento que você tem uma relação de intimidade com o teu cliente, de confiança, da tua credibilidade, que isso não tem inteligência artificial que vai substituir. Então, acho que essa preocupação de sempre estar valorizando o advogado, né? Que não só na remuneração, valorizando a importância dele dentro da sociedade para dar segurança nas relações, para bem orientar, né? Então, eu acho que esses pontos como lá, e isso por isso dessa ideia nossa na época, dessa questão das palestras, das informações, tudo que é justamente isso. Se tu olhar o Ministério Público lá, tem o setor dele que faz as pesquisas, que prepara, que informa. O Tribunal de Justiça também tem esse setor que fica alimentando. Então, nós que lidamos com o conhecimento, me parece que essa função institucional, embora a liberdade de cada advogado de buscar
a sua compreensão melhor e melhor entregar, a OAB pode ajudar nisso Na qualificação. na qualificação. Eu entendo que tem essa. Por quê? Porque também tem que ter advogados fazendo escritas, tem que estar tendo uma produção acadêmica, me parece, porque são vieses diferentes de olhar os problemas. Porque uma pessoa lá, me parece que tem sempre uma. Não que não seja independente, mas tem vamos supor, uma trajetória só dentro do Ministério Público. Daí vai escrever, Vai seguir carrega uma uma linha. carga de toda a sua história. Com certeza. Você se desvencilhar daquilo não é bem assim, Ele né? tem uma linha que vai seguir, né? Então, eu acho que esse olhar assim do advogado, essa participação, me parece que é uma coisa sempre a ser trabalhada, né? Doutor Sérgio, também na sua gestão, seria essa a preocupação na qualificação? Bom, eu quero só pedir licença ao presidente, porque como eu sou mais antigo aqui, e eu acho que antes dos que estão aí, eu acho que só o doutor Jaime ainda permanece, né? Jaime Cirino, que foi o que me antecedeu na época. Quero fazer uma referência à minha diretoria da época, né? O doutor Leonir, né? Teles Rodrigues, a doutora Solange e ao falecido Marcos Montano, né? Que foram colegas assim que contribuíram muito nesse período aí para uma gestão, para tentar fazer, né, uma gestão que efetivamente desse essa correspondência para aqueles que vão buscar a prestação jurisdicional. Nós precisamos verificar isso sempre. Eu acho que a OAB tem esse papel fundamental, né? Esse papel fundamental de que as coisas melhorem, mas não melhorem só para que o advogado, mas melhorem num contexto total, como disse o doutor Paulo. Eu acho que o exercício da cidadania, o exercício de buscar o direito e o exercício de dizer, meu processo está lá 10, 15 anos e não se resolve, além do desgaste para o advogado, há o desgaste, logicamente, para um descrédito total da justiça. Então, isso é uma situação que os próprios juízes eles reconhecem, né, que isso é uma situação complexa. E depois a questão estrutural também, que eu quero pegar uma brecha aqui para dizer, na época, na nossa época ali, havia sempre, não era só pedidos da OAB. Na minha época, com o doutora Rosana Garbim, doutor Mauro Caon Gonçalves, doutor Giroto, doutor Belker Júnior, hoje todos os desembargadores do nosso Tribunal de Justiça, aqueles que já não são aposentados, que é o Mauro e a doutora Rosane, os dois que estão lá como sendo desembargadores. Mas eles nos procuravam para dizer os problemas que estavam enfrentando, inclusive com colegas. Eles nos procuravam, olha, nos chamavam até o gabinete e diziam, olha, nós estamos com essa situação assim. Eu me esqueci até de uma situação que gerou com a doutora Rosane, uma situação que nós pegamos um ônibus, lotamos um ônibus aqui, ela foi junto, para nós reivindicar questões estruturais do fórum, né? Então não vinha só o pedido. Havia também uma reciprocidade, do judiciário. O judiciário procurava nós, dizendo, nós estamos enfrentando tal problema. E nós nos reuníamos, nos pedíamos ajuda para os que sempre tem um grupo que colabora mais, não adianta, e isso que acontece em todas as agremiações, nós procurávamos e tentávamos solucionar isso e buscar. E ia buscar, o doutor Mauro viajava com ele a Porto Alegre, ia no tribunal, enfim, para reivindicar coisas para a comarca, né? E inclusive isso com problemas. Não só com problemas com advogados, mas com problemas com juízes. Que às vezes a gente tem que pedir, eu acho que tem essa situação. Já passou a situação lá, de repente, para não acontecer alguma coisa mais grave, de repente, né, vamos tomar medidas. Então tinha também essas situações de discutir com o presidente do tribunal, com os juízes corregedores. Havia uma abertura muito grande para isso. Havia, isso não, essa dúvida nenhuma, não sei se o doutor Paulo, na época do doutor Paulo, não. Havia uma abertura muito grande para essa conversação. E agora, como nós temos num outro momento, essa preocupação de trazer mais qualidade, eu estava lendo um artigo hoje de manhã, né, que diz assim, morte da inteligência. Porque se nós pensarmos hoje que uma juíza em Porto Alegre deu 2.000 sentenças iguais, né,
Eu não sei como é que vai ser essa situação com relação à questão de prestação jurisdicional. É lógico que a inteligência nos traz uma série de benefícios. Nos traz benefícios bons, mas também nos traz coisas muito ruins. O cumprimento das ações do judiciário também começam a ser distorcidos. Sim. Eu não estou concordando, por exemplo, que uma central cumpra os mandados, cumpra isso, cumpra aquilo. Porque essa central não está aqui no fórum. E a gente tem resultados assim, por exemplo, que a gente fica até meio chateado de chegar no fórum, no escrivão, dizer assim, olha, isso aqui foi cumprido errado. Né? Porque não é aquela pessoa que está ali. Então hoje nós estamos afastando cada vez mais as pessoas. Por isso que esse artigo diz da morte da inteligência, porque nós passamos a escrever menos, produzir menos, fazer o copia e cola, né? Claro que isso facilita e nos traz vantagens. Pode-se dizer. Também, e eu acho que a pandemia também trouxe um outro problema. Em função desse distanciamento, ela trouxe o quê? O adoecimento das pessoas. Também, vocês podem ver, tem pessoas que não interagem mais. Outro dia eu e o Dr. Paulo nos encontramos na terceira vara. Quanto tempo não faz que nós não conversávamos? Quanto tempo faz que nós não cumprimentávamos? Né? Então, e essa interação, ela só se faz com produção. Vou dar um exemplo. A sustentação oral. Eu já fiz inúmeras sustentações orais no Tribunal de Justiça. Só que hoje eu me fico assim na frente do computador, né? Eu me fico assim meio, será que vai fazer efeito essa minha tese? Porque hoje nós não deixamos de ter invocações, porque nós temos que usar o precedente tal, nós temos que usar a súmula tal. Nós também temos produções que podem mudar aquele contexto ou porque o caso concreto é diferente. Aí não, a súmula tal diz isso, ou o precedente tal diz isso. E aí gerais, o meu caso é diferente, doutor. Eu quero que vocês olhem o meu caso de olhos diferentes. E por isso que a sustentação oral, ela é boa para isso. É para que você tenha a possibilidade de abrir os olhos de que, olha, o juiz não tá obrigado a falar sobre tudo no processo. E verificar ou fundamentar todas as questões que tu levanta. Isso já é tese pacífica nos tribunais. Então, quando você levanta lá, você acredita que um dos desembargadores poderá verificar aquela situação ou diminuir a pena, aumentar a condenação, ou diminuir a condenação, reduzir por elementos que você traz em função daquilo que você estudou. Então, me parece que também nós estamos caindo numa situação muito complexa por essa falta de produção. Né? Nós lemos hoje uma doutrina, nós vamos abrir um livro lá do famoso Pontes de Miranda para ter um comentário mais específico, né? Não, nós vamos fazer a pergunta no Google. Nós vamos fazer a pergunta no Google. E ele nos responde tudo. Mas ele nos responde aquilo que é o normal, mas ele não produz mais do que aquilo ali. E o que nós vamos ter hoje? Uns produtores disso, a esses produtores desse material, né? E o resto vai ficar no mesmo nível? Então nós temos que ter uma preocupação, a OAB tem que ter uma preocupação muito grande nessa qualidade. Uma coisa que o Dr. Paulo falou, e eu quero também relatar aqui, porque são muitas coisas, eu licionei em ensino superior 25 anos. Eu sempre levei para a sala de aula a questão da atuação do Ministério Público, da magistratura, mas sempre tive o advogado. Né? O advogado, por que o advogado? Porque eu iria dar aquela visão da advocacia. O magistrado, que é o professor lá, ele vai dar a visão da magistratura e o Ministério Público do Ministério Público. Então, nos 25 anos, eu procurei levar a imagem da advocacia. E outra coisa, e colocando assim para os alunos a defesa das nossas prerrogativas, a defesa de como você deve se comportar relativamente à questão de que nós estamos ali, somos os tripé
do judiciário e que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Eu sempre tive essa posição. Olha, não precisa ofender ninguém, não precisa fazer, precisa colocar a posição tua. Depois que tu coloca a posição tua, bom, aí outra coisa. Se a coisa for assim, como a gente vê hoje, muitas vezes, muito desrespeito, tanto entre juízes com colegas, como entre colegas, Sim. né? Então, promotores, etc., nós temos que tentar buscar o equilíbrio. Eu não sou um exemplo disso. Eu sei que eu não sou um exemplo disso. Mas sempre procurei, nessas questões que regem a questão da advocacia, procurar levar assim o seguinte, ó, advogado faz o papel dele. Ele estuda, defende a tese dele e leva para o judiciário essa petição do pedido dele. Né? Sempre comparo. Se nós não tivermos advogado, quem iria julgar o quê? Isso aí. Ah, quem iria dar parecer aonde? Nos processos crimes? Mas tem que ter defesa. Então o advogado tem que deixar muito claro, ele é indispensável à administração da justiça, ele é elemento essencial para o pedido, ele é elemento essencial para a defesa da cidadania, né? Porque é ali que nós levamos o pedido, certo ou errado, nós levamos o nosso pedido ali. Ganhamos, perdemos ou empatamos quando a gente faz o acordo, nós levamos o nosso pedido ali. Então essa questão, eu volto a repetir, acho que é o assunto principal que deve mediar qualquer encontro de advogados. A questão da qualificação do profissional do direito, e nesse profissional do direito eu incluo todos, né? Advogados, juízes, promotores, a qualificação, para ver se nós podemos tirar essa questão de dizer assim, ó, a morte à inteligência, que também eu acho uma coisa muito forte hoje, morte da inteligência, impactante. Mas se nós levarmos a situação para esse lado, acho que, doutor presidente, nós vamos ter um trabalho muito grande pela frente. Acho que nós vamos ter coisas assim que vão ultrapassar o bom senso. O senhor mencionava a situação da gravação na sustentação oral, ou nem a gravação, mas ao acompanhamento por videoconferência. Telepresencial. Né? Facilita, às vezes, ao advogado interior em se deslocar a Porto Alegre. Que ali tu vai fazer tua sustentação oral. Mas aquele contato frente a frente com o desembargador, né? De tu pontuar, olhar olho no olho, isso é insubstituível. Né? Só para complementar aí, vou tomar um meio minuto. Há juízes e há desembargadores que dizem assim, não, eu só atendo advogado se a outra parte estiver presente. Veja bem que situação, porque se eu vou levar a minha argumentação lá, ele pode tirar da minha argumentação até o voto contrário a mim. Quer dizer, é um pouco de falta de ver o contexto para ver que a conversação ela é boa. Porque nós tínhamos os juízes da época, a gente ia conversar com eles e levava o ponto da gente e a gente diz, e depois ele passava no corredor aqui do fórum, doutor Menegato, votei contra aquilo lá teu, né? A sentença vai sair, tu não vai gostar. Por quê? Porque ele talvez tenha retirado de mim daquilo que eu argumentei para fundamentar a decisão dele. Fundamental não. Então a conversação ela é muito benéfica e te garanto que todo mundo ganha. Já que o doutor Sérgio, vou pedir isonomia do direito à parte, já que ele pode complementar, se me permite. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, eu concordo nessa parte do doutor Sérgio, e eu acho que a minha sugestão, a OAB, duas coisas que teria que combater. Sessão, como é que chama, virtual, essa eliminar, não, isso aí acho que é péssimo, foi um retrocesso. E essa que o doutor falou aqui, da gravação, do sustentação por gravação, para fazer. Cortar, a telepresencial ainda, não, como o doutor Sérgio, é um pouco inconveniente, assim, não tem aquela proximidade. Mas também é um exercício de escolha do advogado, né? Pode pedir presencial e faz lá. Só que às vezes tu pode chegar lá, não vai ter nenhum desembargador, porque estão todos eles telepresencial, né? Mas me parece que essa é uma
hipótese mais difícil de remover, penso eu, de retroceder, doutor Sérgio. Mas essas outras duas, a virtual e essa sustentação por gravação, nem que seja uma batida em vão, mas ela tem que continuar até nós conseguir, porque ela não contribui, aquele contato direto ali na hora do debate, ele tem que continuar. Não me parece, não concordo essa alternativa. Não, o advogado pode optar por fazer aquela retirada de pauta ali no prazo ali das 48 horas de 2 dias ali. Mas só que o seguinte, que eu fico pensando, pode acontecer que talvez possa acontecer algum caso raro, que nem examinou, nem esteve na sessão. Então isso para a prestação jurisdicional me parece que é gravíssimo. Só esse adendo da fala do doutor Sérgio. Doutor Dante, aproveitando a mesma linha de indagação e raciocínio, o senhor que na verdade é mais a era digital também. Olha, os desafios que enfrentamos junto à gestão, eu brinco, que hoje já passou, né? Na época era sério, agora eu brinco. Brinco que nenhum presidente passou. E eu fiz uma lista aqui, até me permitam ler, porque nós iniciamos a nossa gestão, a primeira, com a greve dos servidores. Já iniciamos, como eu falei antes, a gente vem com aquele sangue nos olhos, tal, já primeiro balde de água fria foi ali. Porque tudo aquilo que a gente pensava em fazer, queria fazer, tem que começar a apagar fogo de outro lado. Passado essa greve, tivemos então a pandemia. E aqui, na pandemia, enquanto ninguém sabia o que fazer, né, em todos os setores que existe do nosso país aí, não sabia o que fazer, como tratar, como resolver para que as pessoas continuassem trabalhando, continuassem produzindo e ao mesmo tempo tivessem que ficar em casa. Então era uma situação muito diferente daquele momento. Passamos a dar entrevista e ver isso, como fazer aqui e ali, e aqui eu tenho que fazer uma parte que do Judiciário do Estado com as reuniões que nós tínhamos enquanto presidentes lá, do Judiciário do Estado, Lagoa Vermelha pode não ter sido a contento de muitos, mas nós estávamos muito melhor que muitas outras comarcas por aí, em razão de atos de juízes, porque o tribunal em momento algum se posicionou enquanto instituição e deixou a critério de cada magistrado. Então, aqui mesmo em Lagoa, num primeiro momento, a gente teve orientações de uma vara de uma forma, orientações de outra vara de outra forma, e depois a gente conseguiu unificar essas orientações para que, no mínimo, a gente tivesse uma forma básica de trabalho ali que a gente pudesse acompanhar. Só que outras comarcas eram totalmente diferentes. Passada a pandemia, pela situação que aconteceu, começou a se virtualizar a justiça. Então, começaram a vir o processo eletrônico para a Justiça Estadual, que na Justiça Federal já não era mais novidade, porque já vinha desde 2006. No entanto, como Lagoa Vermelha não tem nem o posto, nem a Justiça Federal, a grande maioria dos advogados atua na Justiça Estadual ou na Justiça do Trabalho. E ambas ali não estavam virtualizadas. Então, passou a Justiça do Trabalho já estava um pouco mais... já tinha passado, acho que estava dando os primeiros passos ali, já tinha passado do engatinhar e teve que acelerar. Mas passado isso, tivemos então a digitalização dos processos. Tudo isso foram desafios, parece normal, mas é que a digitalização do processo primeiro lançaram para que o advogado fizesse um trabalho que era do judiciário. E aí tinha aqueles advogados que tinham interesse em fazer a digitalização porque queriam ver seu processo andar rápido, então ele ia lá, digitalizava e colocava.
mas tinha aquele que ficava brabo em razão de que o serviço não era dele, era do judiciário e não podia fazer. E a gente escutando, tentando ponderar os dois pontos para que chegasse uma solução. Passado essa situação aí, e voltando um pouco à pandemia que nós íamos, eu comentei na rádio, a gente teve um episódio marcante, e aí, Paulo, foram 2 episódios marcantes mesmo. Um era da VAR do Trabalho, que logo falarei ali, mas um outro que nós fomos atacados, porque eu ia na rádio enquanto presidente da OAB, então eu estava falando enquanto presidente da OAB e não enquanto da Castelli Neto, pessoa física ou advogado comum, e fomos atacados então por um servidor do judiciário, onde tivemos uma atuação da própria OAB estadual, que fez um ato ali, tivemos que fazer virtual, porque não podia aglomeração naquele momento, com participação do Conselho Federal nesse ato, contra esse servidor. Enfim, tivemos essa situação enquanto instituição, né? Depois dessa digitalização, daí para terminar com a saga dessa primeira gestão, tivemos o ataque hacker do tribunal, né? Aí ficamos mais um tempo sem poder advogar, sem poder trabalhar, e isso, vejam, a gente está falando aqui de quase 3 anos, entre o início da pandemia até aqui. Então, quase 3 anos o advogado não pôde trabalhar a pleno. Era uma coisinha aqui, era uma coisinha ali, era uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e nós, enquanto instituição, éramos demandados a todo momento para resolver esses problemas dos colegas, justos problemas, porém eram muitas situações que não dependiam de nós, né? E algo muito grave, inclusive, que aconteceu. Aí passamos para a segunda gestão. Bom, agora vai ser mais tranquilo. Pois aí chega a notícia da VAR do Trabalho, né? Do fechamento da VAR do Trabalho, não só da nossa, como 9 aqui no estado. Aí fizemos todo o movimento que já havia sido feito em Lagoa pelo Dr. Vitor Hugo, à época lá, enquanto presidente, né? Ele, a sua diretoria. A gente fala às vezes no nome do presidente, mas é óbvio que sempre tem a diretoria por trás, né? Então, fizeram todo o movimento para manter a vara do trabalho. Naquele momento utilizava-se um critério, passaram-se a utilizar outro. Na nossa situação, quase igual. Era um critério, passou outro. Conseguimos fazer dessa manutenção aqui da vara do trabalho, e aí quando o Dr. Sérgio também me disse ali em sua fala que muitos empresários da época ficaram bravos, na minha era quase igual, deixa que vai embora essa vara do trabalho, né? E pessoal, vocês têm que entender, e aqui a gente fala de Lagoa Vermelha, são 39 municípios envolvidos. Então, é a maior vara, né, do Brasil, em termos territorial, né, de municípios, é a maior vara do Brasil. Pega 39 municípios, 39 não, 23 se eu não estou enganado, eu não quero mentir aqui, 23 se eu não estou enganado, mas é a maior, continua sendo a maior do Brasil. E aí a gente tava falando, pessoal, tem gente que do Barracão vai ter que se deslocar a Vacaria, vocês têm noção disso? Vocês têm noção da perda da vara de trabalho para o município de Lagoa Vermelha, o prejuízo que é? Porque são pessoas que vêm aqui, tem que fazer audiência. Hoje com a virtualização pode ser que está um pouco diferente, mas tem que vir, tem que almoçar, tem que, quem sabe, pernoitar, tem que lanchar, enfim. É um movimento que não envolve só a advocacia, não envolve só a justiça do trabalho, tem todo um contexto da sociedade como um todo. Então, buscamos isso, apoio da seccional e restrito, fizemos aqui em Lagoa Vermelha as audiências públicas aqui em Lagoa Vermelha. A nosso pedido, a seccional reuniu as demais 8 subseções, né, que estavam envolvidas nessas outras perdas aí, e eram 29 no país. Então, reuniu essas outras, fizemos audiência pública em Porto Alegre com senadores, deputados federais, estávamos lá,
enquanto OAB, estava representando os sindicatos aqui de Lagoa Vermelha, foram lá representar também os seus interesses, tiveram oportunidade de fala. Então, esse foi um desafio muito grande aí da nossa gestão. Mas aí, para finalizar, a nossa não impactou diretamente nós enquanto município, né? Que foram as enchentes. Não impactou enquanto município. E isso temos que agradecer, né? Fomos agraciados, né, em relação a tantos outros municípios aí, mas impactou a advocacia. A advocacia, não só a advocacia e todo aquele que está envolvido com o judiciário impactou. E não só o judiciário, o próprio Estado, a própria Procergs teve que ser desligado, não se conseguia fazer um boletim de ocorrência, não se conseguia emitir uma certidão de carteira de motorista, não se conseguia nada. Então, mais um período aí que ficamos quase 2 meses parados. Demandas fora que ainda existem, semelhante não, que é o arquivo judicial. Né? Vários dos processos que estavam no arquivo não se tem notícia se realmente foram perdidos ou aonde estão. E essa é algo que nos incomoda, nos incomodou enquanto presidente, incomoda hoje, tanto é que foi pauta da nossa subseção no colégio de presidentes que teve, defendida pelo Dr. Aldemar, que o tribunal não é transparente, para no mínimo dizer, olha, perdemos todos os processos, ok? A gente tem um norte, a gente tem mas não se tem nada, não tem uma transparência quanto a isso. A gente faz pedido de desarquivamento de processo, tá lá, tá aguardando, só que fazem 2 anos que tá aguardando e não tem vamos dizer assim, a hombridade enquanto instituição de assumir um problema, um erro e dizer, olha, não temos mais esse processo, infelizmente. Caminha a restauração. Né? Não é culpa nossa, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu e ninguém aqui quer achar um culpado, mas que se jogue às claras, né? Então, eu acho que essas foram os grandes desafios que a gente teve aí da nossa gestão e o grande problema é que não foram desafios diários, que hoje aconteceu, amanhã terminou, veio outro, foram meses, teve outros que foram anos, e consequências que estão até hoje aí, né? Doutor Sérgio, no início conversávamos, o senhor colocou que haviam poucos advogados se comparado a hoje. Hoje nós temos inscritos na subseção, acredito que 304, 305 advogados. Na sua época, bem menos. Como era advogar em Lagoa Vermelha nesse período? Olha, todo advogado que inicia tem muita dificuldade. A mesma dificuldade eu acho que se tem hoje do início da função, nós tivemos também. Né? Eu acho que sempre há uma grande dificuldade para entrar no mercado de trabalho, em qualquer função. E eu acho que na advocacia é muito mais em função até do número de profissionais, né? E isso cada vez vai ocorrer maior dificuldade em função do número de advogados também, né? E também em função dessas ações em massa, né? Que são um problema também, né? Que são um problema essas ações, né? Mas eu acho que quem percorre uma faculdade de 5 anos, quem se dedica a uma faculdade de 5 anos, claro, vai ter a dificuldade da abertura de um escritório ou começar a trabalhar com um colega e tal, vai começar a ter custos, vai ter que ter muita paciência nos primeiros anos, porque não é com poucos anos que se adquire também, porque a advocacia não é que nem uma loja, né, que você vende ali. Você vende o teu produto, né, que é o teu trabalho, em função do boca a boca, né, das pessoas que vão dizendo, o colega fez lá, o advogado fez um trabalho lá semelhante, o colega indica você porque você está trabalhando nessa área, enfim, são enormes fatores para você ter uma gama de clientes, um número de clientes que possa dar suporte que é muito financeiro. O ônus da advocacia hoje é muito alto, né? Não é qualquer coisa para montar um escritório de advocacia e sair, abrir uma porta, né?
Na época era a mesma coisa também. Nós tínhamos um grupo de advogados já com um número, né? Porque a dificuldade de entrar na universidade era muito maior. Então saíam-se muito menos advogados, né? Então os que estavam na advocacia já tinham um certo número de anos já trabalhados. Então esses tinham vantagem sobre os novos, que tinham que correr atrás, né? Nunca me esqueço, nós tivemos aqui, nós atendíamos eu e o doutor Vladimir numa peça onde não tinha nem banheiro, era uma peça só com uma porta, os dois atendiam numa sala, na mesma sala, e na terça-feira ou na quinta, um se deslocava atendendo no escritório em Ibiraiaras. Então, não, ou ia um, ia outro, ficava um dia inteiro em Ibiraiaras também, no sentido de buscar clientela, buscar trabalho para também continuar. É muito difícil. Eu acredito que, vamos dizer, hoje o advogado de hoje talvez seja mais difícil, mas sempre vai ter dificuldade por essas questões. Até entrar no mercado de trabalho, até ter produção de trabalho que possa lhe dar um retorno de manutenção. Então eu digo que o que eu posso dizer hoje? Estudem, né? Estudem, não caiam no engano de que logo, logo vão ter uma solidez financeira, que não é isso que acontece, né? Nos primeiros anos de trabalho sempre tem que, né? E outra coisa, procurem trabalhar da melhor forma de hoje. Errar, vai ganhar, vai perder, vai errar. Não adianta. Todos os profissionais erram. Não é dizer que a gente não erra, erra. Só o seguinte, você tem que ter uma conduta dentro da advocacia que te possa dizer assim, ó, errei, falhei, vamos de novo, não podemos cair, né? E ter o cuidado, né, sempre de trabalhar informando o cliente. Transparência. Transparência é o principal. Informa. Mas ele não entendeu, procurou um outro colega. Bom, tu fez o teu dever de casa. Porque hoje é assim, né? Procura um colega para ter a informação, daí pela digitalização dos processos, outro colega, às vezes, infelizmente, pega e orientam daquele processo que o outro advogado está trabalhando, né? Não, às vezes, toma decisões precipitadas, né? Conclusões precipitadas, ao invés de ligar para o teu colega, me procurou um cliente, assim, o que está ocorrendo, o que está acontecendo? São situações que, evidentemente, elas existiam no meu tempo, no início, e vão existir agora também, mas mais agora pelo número de advogados, né? Então, as dificuldades da advocacia continuam a todo instante, e o doutor Dante colocou uma série de relações. Na realidade, nós administramos problemas, Dante. Tanto como presidente, né, como qualquer outra situação, nós administramos. O que nós vamos administrar? É problema disso, é problema daquilo. Nós temos que tentar a solução e alguns se solucionam. Soluções e criar soluções. E às vezes vai se solucionar um, o outro não vai solucionar e tem que ir andando. O barco tem que ir andando. Então é essa situação. Hoje, os dias atuais, acredito que é muito. A dificuldade é maior, né? Mas eu ainda continuo sempre indicando, se tu tem aptidão, se tu gosta de estudar, se tu gosta né, assim, e sempre tem que ter um pouco de ambição, não adianta dizer que você vai trabalhar, tu tem que ter ambição, né? Assim, coragem, né? Tu tem que ter coragem hoje. Não pode se reduzir a uma coisa, você tem que ter coragem de atuar. Coragem de atuar. Tem gente que é advogado, não, eu não faço audiência, né? Eu não vou fazer, eu só faço isso aqui. Mas tem que ter coragem, né? Para você se encaminhar em qualquer função. Mas na advocacia é uma vitrine muito grande e a coragem tem que ser grande também. Doutor Paulo, a existência da tecnologia, a inteligência artificial, a advocacia tradicional corre um risco dessa desumanização do direito? Não, como eu falei antes, eu penso que tende a se criar uma automação, né?
Mas o advogado, ele vai corresponder não por saber fazer a melhor pergunta para a inteligência artificial responder. Vai ser se ele tiver conteúdo. Então, a minha posição é exatamente o que o Dr. Sérgio falou ali. Eu vejo que se tu não gosta de estudar, a advocacia não é para você, né? Então, você precisa continuar tendo esse estudo, né? Talvez o que a inteligência artificial vai fazer pode ser que se automatize determinadas questões, mas esse atendimento de confiança do cliente, abrir o livro para você poder fazer a melhor defesa para ele, isso tem que continuar, isso vai continuar. Não consigo ver uma forma que possa contornar isso. Porque mesmo uma pessoa leiga que pode digitar ali, vai digitar, fazer as perguntas ali na inteligência artificial. Mas a execução daquilo não é assim, né? A habilidade é 3 coisas, né? Conhecimento, habilidade e atitude. É isso que uma pessoa que tem que ter. Então, o advogado, ele tem o conhecimento e no exercício vai tendo a habilidade. Então tem que ter e ter a atitude de ir buscar e de enfrentamento. Mas as pessoas fazendo de forma automática não vão conseguir isso, porque ela vai fazer um processo, isso, 1 ou 2, não confere a ela essa habilidade suficiente. Então eu acredito que o advogado, você vendo que nos tribunais estão implementando a inteligência artificial, me parece que te sobra mais trabalho ainda, porque você começa a ter que fazer aquele enfrentamento de uma coisa que tu lê e ela não está perfeitamente concatenada. Vou pegar um exemplo lá, aqueles acórdão que sai a decisão. Se tiver sucumbência fixada, major em tanto, ou inverto. Se tiver. Isso aí, para mim, é o cara que não leu. Então faz uma decisão padronizada. Então, isso o que gera? Gera o dever do advogado fiscalizar mais ainda. Eu já peguei peças que, ao conferir os julgados citados como precedente, não conferem. Então, me parece que ganha importância o advogado, que é o cauteloso que vai fazer. Então, essa humanização ou desumanização, que é o conteúdo da pergunta, ela vai ocorrer pode ocorrer se você, enquanto advogado, pensar o seguinte: bom, é mais fácil para mim botar aqui na inteligência artificial e daí não precisar trabalhar e nem pensar. Bom, mas isso... Vai chegar um momento nós não que podemos vai pensar falhar. que o exercício vai ser dessa forma. Porque daí, se nós for aplicar isso para médico, para dentista, daí você vai procurar um profissional desse tipo? Obviamente que não. Então, me parece que eu, particularmente, que gosto de fazer um trabalho da advocacia artesanal e não de produção em série, eu não consigo ver uma alternativa que não seja continuar estudando. E ao incentivar aqueles que nos ouvem, eu acho que do atributo do advogado é a coragem. Eu concordo exatamente. Advogado sem coragem, né, tu não avança. E como que a coragem se forma? Se forma pela concretude do teu conhecimento. Porque daí você se apropriou daquilo. Vai defender o ponto de vista, vai defender a matéria. Mas de forma lógica, né? Concatenada, embasada, como fazer o distingue, né? Que o Dr. Sérgio falou, no sentido, não, esse tema não se aplica por isso, por isso, por isso, né? Existe uma lógica, você pode, de repente, o juiz pode fulminar o primeiro, mas você vai continuar a tua batalha e pode ser que lá no fim tu ganhe a guerra, né? Com certeza. Então, essas características do advogado confirmam na minha lógica de pensar, confirmo que continua humanizado.
O que a tecnologia não dá para a gente esquecer. O doutor Sérgio lá começou lá com a Olivetti e foi passando por todos, né? Não descartou a tecnologia que entrou, como vai ser agora, mas a questão não é a tecnologia, é como você vai usar ela, né? Isso que me parece. Então, eu acredito que nós, enquanto OAB, eu acho que nós temos que continuar defendendo isso. O tribunal e quem cuida lá da gestão, né? Não, ó, anuncia para ser mais rápido, né? Para ser mais rápido a prestação jurisdicional, a conclusão dos processos. Numa balança, se eu tivesse que colocar entre rapidez e conteúdo, eu não quero rapidez, eu quero que o meu processo seja jogado com as minhas particularidades. Que tem a Então, fundamentação. não, e tem que ser próprio, eu não quero ser parte de uma estatística. Essa não seria talvez dificuldade, mas quando estivemos no tribunal, no Palácio da Justiça, doutor Dante, e conversávamos com o doutor desembargador João Maria Isenhardt, e ele abordou a situação do conteúdo dos votos. Mas, olha, hoje nós temos um pessoal aí, talvez mais antigo, enfim, que tu começa um voto e tu vai discorrendo sobre aquele assunto, né, até tu chegar na conclusão. Tu olha, não, vou decidir dessa forma. Mas todo o conteúdo, na forma como ele abordou toda a decisão dele ali, com 15, 16, 20 folhas, né, eu não vejo com bons olhos a forma como está vindo. Né? Justamente nessa situação aí do IA, às vezes. Né? Inclusive, a semana passada, retrasada, saiu uma notícia que o próprio tribunal lançou, se não me engano, na 0 Hora, comemorando a inteligência artificial deles, que é a chamada Gaia, que ela estava com 90% de acerto. Ou seja, temos... Acho que é mais grave, não é nem a comemoração, mais grave. Primeiro, se utiliza inteligência artificial que a gente não sabe o porquê, aonde que se utiliza. E segundo, que temos algo gravíssimo, temos 10% de erro, que não é nem do humano, é de uma inteligência artificial que deveria ser revisado pelo humano, que não foi, e tem o erro. E tomando uma parte aqui, Paulo, do que tu colocaste, eu acho que é muito importante, sim, essa questão da inteligência artificial para automações. Todo mundo quer que o tribunal seja célere, mas da saída do processo de uma conclusão para a intimação do advogado, ou vamos supor, a petição inicial para a contestação, né, que faça aquele movimento do processo, o movimento do processo, isso automatizado e ágil. Claro, não pode ficar 2 anos, 2 anos eu estou me expressando, né, mas não pode ficar 3 meses para ter um movimento processual, onde antigamente era sair de uma pilha para ir para outra. E isso tem que ser automatizado e tem que ser de imediato. Agora, decisões não. Não podemos ter uma celeridade com a cabeça de um robô, né? Se você fizer parte desses 10%, você está em maus lençóis, né? É complicado. Exatamente. E reverter uma decisão de TJ nesses 10% lá no STJ, onde você não analisa fatos, é somente direito. E essa questão de reversão, presidente, é o seguinte: muitas vezes, pelo menos me acontece, de você ter uma sentença julgada como autor, julgado procedente, e depois de analisar a sentença, você ter contigo, o tribunal vai reformar, né? Ou uma sentença contrária, mas bem fundamentada, né? Então, tudo é questão. Eu preciso ter produção. Bom, é uma opção. Vai ter produção lá na tua. Mas eu sou ainda dos antigos. Eu gosto da minha produção ser analisada toda ela que eu faço, né? Por isso que eu digo, é muito complicada essa questão de produção. Vamos nos livrar de todos os processos? Vamos acabar com os processos, né, conclusos, ou vamos ter uma produção significativa, mas
vamos ver que tipo de produção será essa. Uhum. Tá? Isso aí eu acho que tem que ser bem analisado, né? Aqui nós temos juízes que estão aí, sabem que tem dificuldade, é um número muito grande de processos, a gente sabe disso. É humanamente impossível, às vezes, fazer um trabalho. Eu tenho lá no meu escritório X número de processos. Claro, você pode fazer, mas eu aqui com 7.000 processos por vara, eu não posso fazer essa análise minuciosa. Mas vai ter que ter uma opção. Eu acho que se nós não olharmos para isso, nós vamos ter resultados posteriores aí muito desastrosos. Muito desastrosos. Nós aqui ainda, eu vejo assim, tem, né, o doutor Gerson e a doutora Lilian, dois profissionais assim, de excelente nível, tem uma produção, né, são excelentes, mas se nós temos um volume, né, como o doutor Sérgio falou, um volume grande, a solução passa por identificar qual a medida certa, não é essa bota lá na inteligência artificial e, né, eu trouxe o exemplo aqui de Lagoa, mas Sim. isso é o tribunal, né? Obviamente que eles devem estar preocupados, devem ter um olhar para esse detalhe, né? Mas o meu contexto, então, de resposta foi que surge mais ainda a importância do advogado de fazer essa fiscalização e fazer esse embate no sentido da especificidade das suas causas, né? Mesmo que os embargos declaratórios sejam aqueles que não contêm omissão, não contêm suspeitado e pronto. Não, Mas mesmo é um que seja. recurso que cabe. Mesmo que seja, né? Mas você tem Minha que... parte eu fiz. Tu tem que enfrentar para poder Isso aí, dizer enfrenta. depois que houve a arguição e não foi enfrentado. Sim. Né? Doutor Dante, nós já estamos encaminhando aqui para o final, mas a OAB, como defensora da ordem jurídica, dos direitos humanos e da justiça social, qual foi o momento em que o senhor sentiu o dever de representar a instituição e teve a gratificação por representar a instituição, considerando essas balizas que norteiam a OAB? Olha, eu vou te dizer que é uma resposta bem simples, trazendo para o ponto da OAB. A maior importância que eu senti foi nas ligações que eu recebia dos colegas. Nas ligações, nos problemas relatados, nos pedidos feitos. Isso aí me fazia entender e acreditar que eu estava representando os colegas, porque a partir dali nunca deixei um pedido ou alguma solução buscada pelo colega sem dar o devido encaminhamento. Isso eu acho que é representar, isso eu acho que é representar a instituição enquanto OAB. E outras situações, elas são consequências. Claro que traz orgulho muitas outras coisas, como, por exemplo, aquela ida ao tribunal para nós tentar a especialização de uma vara judicial aqui em Lagoa Vermelha, que seria a vara criminal, não a vara judicial, a vara criminal, aonde conseguimos, naquela conversa que nem ainda estava sendo uma conversa informal ali, não era nem uma conversa formal, que a gente conseguiu um recurso para Lagoa Vermelha, que se não fosse a OAB não viria, que redundou na hemodiálise, que hoje já está sendo feita, e isso causa uma sensação muito boa que você conseguiu trazer a OAB além do advogado, além do judiciário e fazer o papel dela, que também é o papel da cidadania. E essa é a forma mais justa de dizer que ela se inseriu na cidadania através de um elo aí criado pela OAB. Claro que não dependeu da OAB, foram outros movimentos que foram feitos, mas se não fosse a OAB, isso aí não tinha se dado o pontapé inicial. Mas, como disse, bem simples, eu acho que representar a instituição, para mim, é atender todos os colegas enquanto presidente, sem me furtar de nenhum deles. Eu acho que foi isso. Doutor Sérgio, pergunta no mesmo sentido, né? Sentiu a necessidade de, e
gratificação de bem e representar a OAB Com certeza. durante a gestão? Com certeza. Com certeza, presidente. Eu acho que para nós, na época, com pouco tempo de atuação na advocacia, exercer a presidência da subsecção naquela época é um orgulho muito grande, né? Obviamente que isso me contribuiu muito para o meu crescimento. Não tenha dúvida, 7 anos dentro da OAB, se comunicando diariamente, falando em subsecção diariamente, falando em OAB todo dia, isso contribuiu e me orgulhou muito, porque eu tive a grata satisfação de ser muito bem tratado, muito bem recebido, sabe? Em todos os graus, sabe? E também muito bem valorizado a advocacia na época, né? Nós éramos convidados a tudo que é tipo de atividade, né? Tudo que é tipo de encontros. Nós éramos a subsecção era muito valorizada. Não quero dizer que hoje não seja também, mas eu me orgulho disso porque eu sentia que eu estava representando os colegas, eu sentia que eu estava ali por um objetivo, né? As visitas ao tribunal, as conversas e reuniões com promotores, com juízes, enfim, isso traz uma vontade muito grande, e trouxe na época uma vontade muito grande sempre de contribuir com alguma coisa, né? Sempre contribuir com alguma coisa. Sem reverter nada, porque a época, no final da nossa gestão, é que eles começaram a pagar as despesas de hotéis nas reuniões dos conselhos. Porque nos outros anos, quem tinha que desembolsar o valor para viagens e para tudo era o próprio presidente ou quem da editoria fosse. Né? Não tinha nenhuma remuneração, nenhum ressarcimento para isso aí. Então eu me orgulho muito de ter feito esse trabalho e de ter tido essa recepção. Com todos os colegas a gente não pode dizer, porque sempre tem alguma coisa que fica. Mas na época, sim, uma recepção muito grande com os colegas, com magistrados, com promotores, com desembargadores, enfim. Criou-se na época, tanto é que até agora isso, né? Às vezes no encontro, Menegas, se lembra na época que tu esteve aqui, ou se lembra na época que sempre tem uma vinculação. E isso fez com que criasse uma grande aproximação com todos, com colegas, com o judiciário, então isso para mim foi uma fase de crescimento assim muito grande. Doutor Paulo, pergunta no mesmo sentido. Que marcou e que fez aflorar esse sentido de bem e fielmente representar a OAB, algo que, além de colegas, mas enfim, teve alguma motivação que a OAB teve que se manter forte durante sua gestão e que gratificou estar à frente da instituição? Olha, para mim foi muito, assim, tive orgulho, né? Tive uma boa lembrança, aprendi muito também, estando na presidência da OAB, a relação com os advogados, as questões que chegavam, como o doutor Sérgio comentou, assim, a gente era muito chamado nas reuniões e participando, que eu acho que essa também é uma função institucional, você poder contribuir com um olhar assim na perspectiva jurídica, vamos dizer assim, porque sempre quando a comunidade acontecia atividades, a gente sempre era chamado e a boa relação na época ali também eu relatei aquela questão do mandado de segurança, mas eu não reputo aquilo como um enfrentamento desgastante, pelo menos na minha perspectiva, porque eu sempre tive uma boa relação com os juízes, a gente também fazia as reuniões para defender com o Ministério Público. Então, aquilo foi um fato isolado. Provavelmente a pessoa, como gestora, achou que era melhor daquela forma, né?
ela se manteve convicta. Às vezes você toma decisões que não agradam todo mundo, mas isso não compromete toda a tua história de outros. Não é um fato, me parece, que Com tu vai certeza. comprometer toda a relação, porque outros problemas que aconteciam também com advogados, a gente era chamado para tentar, né, resolver. Então, esse episódio, aquele protesto que a gente fez, que eu acho que foi dentro do exercício, a gente foi ouvido, houve um embate lá em Porto Alegre, mas não transformam aquilo de uma regra de vida, né? Uma situação isolada, foi resolvida, tá ótimo, a pessoa aceitou e deu o encaminhamento. Então, essas questões assim de trabalhar frente à ordem, eu lembro quando nós foi comprada ali, a gente inaugurou a sede ali na sede ali no Vila Vicenza, que a gente comprou a sala, depois foi vendida para construir lá A sede. a sede, né? A gente fez ali, teve a inauguração, então veio os juízes, advogado, promotor. Então a gente sempre teve uma boa relação, né? Não, assim, eu concordo também, acho que pode ser que alguém, numa decisão que tu toma, um posicionamento, alguém possa criticar, né? E não concordar, mas isso faz parte do jogo, né? Você não vai pressupor que tu vai querer contentar todo mundo, porque daí tu entra no campo da ingenuidade, né? Tu só quer aplauso, daí não é assim que funciona no mundo adulto. Então, sempre foi muito prazeroso, assim. Acho que quem está nos ouvindo e é advogado, você poder participar da OAB, acho que é uma grande oportunidade que você tem que fazer. Tem um chavão, né, que você é medido não só pelo que você tira da sociedade, mas pelo que você coloca nela. Então, eu acho que é um momento de você contribuir na questão da seccional também. É muito importante você pegar as ideias, levar. A gente sempre tinha uma participação muito efetiva. Então, todo esse contexto, não vou fazer uma minúcia, mas essa possibilidade de tu estar participando, ajudando na prestação jurisdicional, ajudando na cidadania, na democracia, no resguardo da ordem jurídica, né? Tem lá as finalidades institucionais da OAB. Isso é gratificante, né? Porque senão pode acontecer da pessoa ficar muito restrita ao seu mundo, e essa possibilidade de participar da OAB, você amplia esse conhecimento. Então, isso eu acho que é uma contribuição que você dá, que é mínimo perto dos benefícios que tu recebe. Acho que, dentro da sua Eu pergunta. acho que seguindo essa linha de raciocínio do Dr. Paulo, do Dr. Sérgio, do Dr. Dante, aos novos advogados que estão chegando, eu acho que é a percepção de todos que devem buscar a OAB nessa inserção, né? Nessa troca de ideias, enfim, Dr. Dante, qual a mensagem que deixa ao jovem advogado? Eu diria que ao jovem advogado e ao advogado jovem há mais tempo, eles têm uma frase que a gente ouve muito na OAB, que ele só se torna completo depois que participa da OAB. Você se torna um advogado completo depois que participa da OAB, porque você, como o Paulo expôs aqui, você vê com outros olhos tudo que está ao teu redor. Mas eu diria para os advogados, e pegando também um gancho aqui do Dr. Sérgio, que iniciem suas carreiras pensando que o seu escritório de advocacia é uma empresa, porque isso não é nos ensinado nos bancos escolares, nos bancos universitários. O teu retorno não vai ser imediato, então você tem que gestar a tua vida como uma empresa. E a advocacia, ela é essencial você ter uma gestão enquanto empresa, pelo fato de que se tu assim não fizer, tu pode se desiludir. E eu tenho uma frustração muito grande quando vejo um advogado desiludido, porque é o que eu mais gosto de fazer, o que eu sempre quis fazer,
Enfim, se tem uma coisa que eu gosto e sei fazer e sempre quis é advogar. Não sei se sei muito, mas tenho muita vontade. Então, tenham uma gestão da sua vida, se cuidem com relação a essa questão financeira, porque o retorno não é imediato. Mantenham relações, mantenham muitas relações, porque é aí que vocês vão fazer a sua cartela de clientes. Passem confiança ao seu cliente, mas para passar confiança tem todas aquelas outras situações, como transparência, né, educação, conhecimento, enfim, tudo. Passem essa confiança para o seu cliente, porque na minha visão, a busca pelo advogado, ele tem que ser de confiança e nunca por preço. Também o Dr. Sérgio colocou, nós não vendemos um produto que está numa prateleira que a gente possa tirar e entregar e receber por aquilo que acabamos entregando, né? Não gosto de comparações, mas diferente de você ir numa consulta médica, a consulta jurídica é diferente de uma consulta médica. Consulta médica, você sai com a receita e vai resolver teu problema. Na consulta jurídica, você iniciou ali uma situação que vai demandar, quem sabe, 10 anos. Então, é uma relação de confiança com o teu advogado. Passe essa confiança para ele. E digo que aos jovens tenham perseverança. O direito ele mudou muito, mas tem espaço para todo mundo. Hoje em dia, o normal não é mais normal. O normal hoje em dia no direito é se especializar, você ter sua área e buscar o teu espaço. Estufem os peitos, mostrem a que vieram e bola para frente, que eu tenho certeza que aqueles que têm vontade de crescer e trabalham com transparência, honestidade e passam a confiança para o seu cliente vão ter sucesso na vida. Volta na situação da coragem, né, doutor Sérgio? Com certeza, né? Coragem, atitude, né? São 2 elementos que tem que conviver com o advogado, né? São duas questões que não podem ser esquecidas, né? Um advogado, no mínimo, deve ter coragem e deve ter atitude. Mas, antes de tudo, eu dizia antes, né, que a gente não sabe qual o caminho que vai se adotar, vai seguir com todas essas questões e essas evoluções na advocacia, né? Na questão do poder judiciário. Mas também tem uma coisa, né? Eu continuo dizendo, estude, estude e estude. Se você tiver conhecimento, você vai se diferenciar daqueles que vão fazer o copia e cola, ou que vão se utilizar da inteligência artificial. Então, eu acho que abre-se também, né, um espaço muito grande para o profissional dedicado, para o profissional que tem atitude, para o profissional que estuda, que o profissional que busca, né, uma melhor aplicação do direito, uma melhor, né, regramento do direito, enfim, adequação, né? E não se contentem não se contentem com decisões que você não concorda, né? Que recorra, que utilize os recursos que estão à tua disposição para que você possa que vingue aquela posição que tu, né? E a melhor coisa de um profissional em direito e de um profissional que trabalha com direito é 2 coisas: produzir cientificamente, que é uma questão que hoje cada vez está menos, né? Produzir, e também ver as tuas questões sendo levantadas como até questões que possam julgar improcedente a ação, mas quando procedente, obviamente, muito melhor, mas que elas sejam levantadas, porque a gente hoje não vê, mesmo que seja decidido com base nas tuas argumentações. Eu não me lembro, doutor Paulo, de ter visto uma última decisão citando alguma coisa que eu disse, embora tenha decidido com base naquilo que eu argumentei. Então também é um exercício, né? Então, quando isso ocorre, o profissional, obviamente,
ganhar pontos e também ele, como ele tem, assim, eu quero deixar assim claro pro advogado novo, como ele tem um número de decepções muito grande, ele tem que ter um número de questões que dê vigor para ele Que continuar, dê satisfação. que dê satisfação para ele, né? Senão você não consegue. Você também tem dias e noites e fins de semana que às vezes você fica pensando naquele procedimento, naquele processo, o que deu errado naquilo, né? Então, o que eu digo hoje para o profissional que inicia é estude e tenha atitude na sua função e defenda sempre se você for advogado, defenda o exercício da advocacia. Defenda com unhas e dentes o exercício da advocacia, né? Todas as prerrogativas. Não se deixar nunca intimidar por outras questões, mas se defenda de tudo aquilo que você entende que é o mais justo. Dr. Paulo, a Bom, defesa das prerrogativas, a coragem e a qualificação. Acredito que talvez seja também nesse sentido, mas o seu ponto de vista com relação ao novo advogado, ao jovem advogado ou à advocacia em si. sim. Acho que nós podemos fazer uma, uma fala somando a que o Dante e o Dr. Sérgio falaram para não ser repetitivo. Então, nesse manual de receita aí que a gente está tentando sugerir aqui, eu acrescentaria, além do que os colegas falaram, eu acho que princípios. O código de ética, você ter princípios, vai te sustentar na tua carreira. E isso vai te dar o que o Dante falou antes, a credibilidade que é buscada, né? Digamos, o advogado, quando o cliente chega, ele tem que ter segurança. Então, sempre o olhar do advogado tem que ser no sentido de oferecer, de entregar o melhor para o cliente, né? E esse melhor passa por atender princípios do Código de Ética. Acho que esse é um critério que a pessoa tem que ter. Se nós não tivermos o Código de Ética junto, vira uma bagunça tudo, né? Porque daí não existe limite. Daí só se começa a colocar o interesse financeiro na frente ou sei lá, algum outro. Então daí você pode conseguir, de repente, tem aquela frase, né? Tu pode enganar alguém o tempo todo, alguns, né? Pode enganar, mas tu não vai enganar todo mundo o tempo todo, né? Então, eu acho que isso vem a contribuir. Então, acho que eu poderia fazer um pequeno resumo, então, tentando, a partir da fala do Dante, iniciar tendo um foco com um intuito empresarial, ou seja, saber fazer conta, né? Segundo, a questão que o Dr. Sérgio falou, que é o estudo, que eu não consigo ver. Então, ter o estudo, somar a coragem de fazer os enfrentamentos com a devida urbanidade e técnica apropriada, porque você não precisa ser um showman, você pode agir com coerência e decência e vai estar protegendo o teu cliente da melhor forma e o teu profissionalismo, né? Ao fazer isso com a atitude que lhe é própria, você, então, terá condições de fazer, vai desenvolver a habilidade que precisa, o conhecimento, o tato, as sutilezas que envolve, né? A partir dessa habilidade que tu vai desenvolvendo, desde o teu olhar, o teu estudo vão ficando mais afinado, que você consegue captar as sutilezas e seguindo os princípios do Código de Ética, respeitando os colegas, respeitando o cliente, tendo atitudes condizentes. Eu acho que esse me parece que é uma boa receita, assim, para fazer um enfrentamento, né? Eu acho que seria essa, assim, uma sugestão. Bom, chegando ao final aqui, tenho a agradecer a presença
o Dr. Dante, o Dr. Paulo, o Dr. Sérgio, que contribuíram para a OAB e também, né, a situação da representatividade que a OAB tem hoje, onde não há um presente forte sem um passado sólido. Então, todo o trabalho que foi feito no passado vai representar os frutos que vão ser colhidos no futuro, né? Gostaria de agradecer aqui a presença dos ex-presidentes. Obrigado. Nós agradecemos.